Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa nessa quarta-feira fria, né? Tá gelado lá fora, mas nosso coração tá quente aqui dentro. E eu, ao escolher a ser intuída para a palestra de hoje, veio o capítulo 9 do Evangelho, num subtítulo chamado A Paciência. O que é a paciência, né, gente? Como a gente vive a paciência, como é que a gente está lidando com a nossa paciência no dia de hoje. E aí a gente tem, para começo de conversa, né, seu Di, 2 videozinhos assim bem curtos que vocês já, inclusive, acredito que já viram. Pode passar, seu Di. Vai passar? Ó o bebezinho. Ó, pequenininho, né? Aqui. Então, a paciência, ela é uma virtude. Ela é uma virtude. E, desde pequeno, a gente já acaba se encontrando com a paciência, né? Mesmo o bebê, ele ali não tem aquele trato, não tem aquele jeito, e tão pequenininho que nem conhece direito ainda a vida, nada, né? E aí já perde a paciência porque não consegue colocar a meia. Aqui, quando a gente fala de paciência, tem uma parte aqui desse capítulo 9 do Evangelho que eu considero muito relevante para a gente estar trabalhando, que foi escrita lá em 1862, e no Evangelho diz assim, ó: sejam pacientes. A paciência também é caridade e deve praticar a lei da caridade assinada pelo Cristo que foi enviado por Deus. Por quê? A caridade consiste em dar esmola aos pobres. Essa caridade, ela é muito fácil, tu pegar e dar uma esmola a um pobre. Isso é fácil, você pega, dá, ajudei e pronto. O difícil, e por consequência bem mais notória, é a de perdoar aqueles com quem Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. Isso é difícil. Deus coloca no nosso caminho uma série de situações, de pessoas, de convivências que faz com que a gente tenha que encontrar a paciência de qualquer forma, qualquer jeito. 2 situações que eu digo que é muito importante, a paciência vem para a gente, mesmo a gente não tendo. Quem tem filhos aqui sabe, né? Quando a gente tem filhos, se a gente não tinha nenhuma paciência, a gente precisa e acaba adquirindo alguma. Porque é preciso tu ter paciência para não esperar daquela criança um comportamento de adulto, né? Um comportamento, uma resposta que a gente espera dela. E sim, ela sendo uma criança. E o outro momento é como idoso, né? A gente tem os filhos e depois tem os idosos, que a gente também tem que ter muita paciência para lidar com eles. Entendendo que eles têm uma vivência maior do que a gente, um tempo mais estendido de situações que podem trazer aprendizado, e de fato a gente precisa aprender com eles e não ir contra eles, né? Eu vivo muito isso nos cuidados com meu pai. E meu filho já está com 27, então tive que ter paciência quando ele nasceu, agora paciência com meu pai de 86. Quando a gente fala de paciência também, estudando esse tema, eu encontrei um ditado popular que chama assim, ó: eu queria ter a paciência de Jó. Alguém já escutou isso? Eu preciso ter a paciência de Jó. Aí eu pergunto, mas quem foi Jó, né? Quem é Jó? G-O e um acento grave ali em cima. Jó foi uma pessoa, um homem muito rico, muito bom, muito temente a Deus, que viveu lá no Antigo Testamento. Então, ele era uma pessoa, assim, digamos que ele era muito crente a Deus,
ele era rico e essa virtude dele da riqueza ele utilizava bem. Ele tinha filhos, ele tinha saúde, ele tinha família. E aí o que acontece? Ele foi colocado a algumas provas de vida bem severas, que fizeram com que ele passasse algum tempo em sofrimento, em situações diferentes. As pesquisas que eu fiz dizem que foi alguns meses, outros dizem 7 anos, outros dizem 9 anos, então não se tem um tempo certo que ele ficou nesse martírio. E nesse período todo, então, ele perdeu a riqueza dele, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé. Ele teve paciência de esperar todo esse percurso de sofrimento, porque ele sabia que Deus ia intervir e ia fazer com que aquela situação tivesse um outro desfecho, tivesse um outro melhoramento. Então, quando a gente fala da paciência de Jó, é ter esse tempo de saber por que Deus coloca na nossa vida situações que a gente precisa respirar, né? Eu já digo que não é contar até 10, e até 20, 30, para poder lidar com aquilo sem a gente poder sair do nosso controle, né? Para a gente também não adoecer a partir disso. E nós precisamos ter o controle um pouco, né, na medida do possível, das nossas emoções. Então, Jó, ele representou um espírito que, mesmo em meio a tanta dor, tantos sofrimentos e tantas perdas, ele representa um espírito que evoluiu e que recebeu as mazelas que Jesus permitiu que ele sofresse, porque ele sabia que ia ser compensado por isso. Então, quando se fala que eu quero ter a paciência de Jó, é ter essa virtude da paciência e suportar aquilo que vem pra gente e vem diariamente, né? Não é que eu estou passando isso, passei ano passado, esse ano. Não, é diariamente. A gente passa por situações onde a nossa paciência, ela é o tempo todo testada, não é? Até na fila do pão da padaria a gente é testado, né? Tudo acontece com a gente em determinadas situações burocráticas, a paciência vem. Então, Jó, ele confia em Deus. A minha outra palestra falou sobre a fé, que a fé é confiar, é compreender e é aceitar a existência de Deus. Então, Jó, ele entendeu e ele confiou na sabedoria de Deus, que ia trazer um mundo melhor para ele, mesmo após todo aquele sofrimento que ele estava passando. Então, isso é a paciência. E a paciência é uma virtude. Uma das maiores virtudes da humanidade, do ser humano, né? Do indivíduo como um todo, é a paciência. Quando a gente tem paciência, quando a gente compreende que precisa olhar com outros olhos aquela situação, ou esperar mais um pouco, ou respirar fundo a respeito daquilo que está acontecendo, talvez esperar aquela raiva passar, baixar um pouco, secar, perdoar para depois agir, para a gente não precisar estar agindo dessa forma. Então, sendo uma virtude, ela faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Então, quanto mais paciência a gente puder desenvolver a paciência, puder atuar com essa paciência, puder agir com paciência, ela vai estar contribuindo para o nosso crescimento espiritual. E isso está no Evangelho, né, em vários momentos, em várias passagens. E quando a gente aprende a suportar com paciência o que vem de contrário a nós, é um momento de evolução que todos nós vamos passando. Porque não tem um de nós aqui que não passou por alguma situação difícil, que achava também, por quê, né? Por que eu? Por que nesse momento? Por que com a minha família? Por que eu estou vivenciando isso? Na verdade, é Deus, de alguma forma, colocando para nós que é possível você evoluir, e também uma das formas que mais faz a pessoa evoluir espiritualmente é através de você conseguir suportar situações com sabedoria. É preciso ter sabedoria para enfrentar as dificuldades. E uma das sabedorias mais relevantes é a paciência.
Isso está em várias obras, em vários espíritos vêm falando da paciência como virtude e como de evolução espiritual. Todas as nossas provas aqui nessa encarnação, elas têm um propósito, e é esse progresso. Paciência, então, a gente pode dizer que é uma evolução. Estamos todos em evolução, não tem como a gente dizer, eu estou andando para trás, parece que eu não sigo a minha vida, parece que eu estou sempre andando para trás, ou parece que eu dou um passo para frente e um para trás. Já não sentiram isso? Parece que eu vou e volto, mas não, a nossa encarnação aqui, por isso que a gente sempre diz que a gente não deve desperdiçar essa encarnação, e que puder fazer aqui para evoluir, a gente faz, para que quando volte já não tenha tanta dívida, né, para estar cumprindo na outra encarnação. Então, essa encarnação, a partir do momento que a gente já está nesse ambiente aqui, que a gente já foi conduzido a uma casa espírita, que a gente já tem acesso, conhecimento às obras, a gente já está numa evolução um pouco mais adiantada. E isso, nessa encarnação, a gente conseguiu fazer isso. Então, isso já conta muito quando a gente voltar para casa, né? Então, o que acontece com muitas pessoas? É a impaciência, né? Tem gente que diz assim, não faz eu perder a minha paciência. Só que a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Então, como é que eu vou perder a paciência? Se eu já perdi a paciência, é porque eu nem tenho. Tem pessoas que não têm paciência para nada, né? A gente conhece pessoas assim. Não tem paciência, tudo tem que ser muito rápido, tudo da forma que ela quer, só ela conhece, só ela tem razão, só ela tem a dona da verdade. Então, a paciência, ela é testada o tempo todo. A falta de paciência, quando a gente fala que eu vou perder a minha paciência, a gente não perde nunca. Uma coisa que nunca se teve. Né? Porque como é que eu vou perder algo que eu não tive? Vou perder a minha paciência. Então, se eu já estou perdendo, é porque eu já não tenho ela. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão da paciência e sempre refletir até onde eu posso conseguir respirar, eu posso conseguir refletir sobre aquela situação que Deus está colocando na minha vida, que de fato é alguma forma de eu evoluir. Não é fácil para cada um de nós suportar as provas da vida, né? Mas o tempo todo a gente está sendo colocado à prova, e uma das maiores provações que a gente tem tá em primeiro lugar aqui na leitura, é a convivência familiar. Quando a gente fala em convivência familiar, a gente não está falando só da nossa casa, né? A gente está falando de toda a configuração familiar. Se tem uma família onde tem o marido, a mulher e os filhos, cada um deles tem a sua família e depois construir a própria família, e muita gente, às vezes, envolvida. Então, essa convivência familiar é a maior provação, porque as pessoas estão vindo para essa convivência familiar já pré-definidas lá no mundo espiritual. Então, todo mundo que está ali, ele tem um propósito de estar naquele contexto. Então, como é difícil, às vezes, a gente conviver com pessoas que... Aí eu não... Tem mães que dizem assim, ou pais, né? Meu Deus, criei todos iguais. E é um diferente do outro. Na minha casa, 3 mulheres, Janete, Ivonete e Elisete. Minha mãe se confundia até... Quando desencarnou, ela ainda se confundia. E ela dizia sempre, eu criei todas as 3 iguais. Não tem uma igual à outra. E não tem como ter, porque cada uma tem vivências e encarnações passadas que faz com que a gente seja tão diferente e tão igual ao mesmo tempo. Porque somos filhos, escolhemos essa família para estar. Então, a paciência da convivência no contexto familiar é uma das maiores provações que a gente tem. Porque você mesmo não gostando de estar ali naquela convivência, você precisa estar. Você não vai descartar todo mundo, né? Eu não quero mais conviver contigo, então
né, não está mais aqui, vai. Não é assim. A convivência familiar, todo dia nós estamos colocando em prova. Então, aquele bebê ali, aquilo ali alguém filmou, aquela falta de paciência. Mas aquele bebê precisa de muita atenção, precisa de muito afeto, muito carinho, para que alguém oriente, como bota a meinha, sei lá, e faça com que ele já comece a entender que é preciso tentar mais uma vez, né? Ali ele está desistindo já em seguida. Quantas pessoas não levam uma tarefa até o final? Desistem no meio pela falta de paciência, por não conseguir. Às vezes nem começam porque, não vou conseguir, então eu nem vou começar. A falta de paciência, eu não tenho paciência para isso, né? Costurar, não tenho paciência para isso. Talvez não tenha essa habilidade, mas tenha para outra coisa. Eu não tenho paciência. Meu Deus, me dê paciência, né? Porque se me der força, eu não sei o que seria de mim. Quantas vezes a gente escuta isso? E o quanto a paciência ela está na gente, da gente poder parar e refletir e dizer, espera, deixa isso passar um pouco, deixa eu pensar. Lembra não sei se vocês estavam aqui na minha outra palestra, que a gente falava da fé, e o quanto a prece, ela aciona no nosso cérebro uma irrigação maior de fluxo sanguíneo, que possibilita uma reflexão melhor na tomada de decisões, né? Chega a irrigar muitos ml de sangue aqui na região temporo-frontal. Então, quando a gente está com essa falta de paciência, uma das orientações que tem é pedir para Deus, né? Pedir para o teu anjo de guarda, rezar o Pai Nosso, que é uma das orações mais completas que tem, mais intensas e mais poderosas na nossa vida, e fazer com que a gente tome a decisão mais assertiva nessa condição. Porque o que acontece com a falta da paciência? A gente acaba falando ou fazendo coisas que muitas vezes nós vamos nos arrepender em seguida, ou logo após, ou no dia seguinte, e aí voltar atrás naquela situação, se redimir numa condição, às vezes a pessoa não está mais nem perto da gente. Por exemplo, se foi no trânsito, né? Poxa, nem devia ter falado aquilo, né? Não devia ter falado aquilo, mas a pessoa já foi, já passou, não tem mais como você chegar lá e dizer, me desculpa porque eu estava nervoso por isso, por aquilo e outro. Então, sempre que a gente puder se desculpar de uma falta de paciência e não demorar muito tempo para isso vai melhorar muito a nossa evolução. A gente reconhecer que de fato não teve paciência, que não conseguiu e dizer me desculpa, mas então foi o que eu consegui pensar e fazer e falar naquela hora, mas queria que tu me desculpasse, isso não vai mais acontecer. Tem várias situações aqui que a gente pode exercitar a paciência no dia a dia. A primeira é essa da família. Como tem família que complica, né? Como tem, a gente sabe, né? Entre irmãos, entre casal, entre os filhos, entre pai e mãe, entre mãe e filho, pai e filho. Agora está passando no cinema o filme do Ney Matogrosso, a biografia dele. E ele fala um trecho bem interessante da convivência dele com o pai dele, e que depois os dois se perdoam. Eu achei muito bonito esse momento, assim, dos dois se perdoarem por vir um de uma cultura militar e o outro de uma cultura mais aberta. Então, deu para ser mudado isso ainda nessa encarnação. Deu para se perdoarem. Então, a convivência familiar, nós sempre temos que pensar que não é fácil, porque são pessoas diferentes, mas que precisaram estar juntas. Né? Por que eu estou aqui com o senhor? Precisamos de alguma forma nos encontrar aqui, cada um que veio aqui hoje precisou se encontrar aqui, né? E isso é muito gratificante. Então, nós estarmos no lugar que a gente está é porque tem um propósito para isso. Nós estarmos com a pessoa que a gente está, com o filho, com a mãe, com o pai, tem propósito para isso, e o propósito é a evolução. Então, não tem como a gente evoluir, andar para trás. Isso é impossível na doutrina nossa.
É impossível, Deus nos fez para evoluir, não foi para involuir. E a paciência é uma das coisas que precisamos exercitar para contemplar essa nossa evolução a cada dia. Então, a convivência familiar é uma das primeiras. A segunda, que a gente pode estar exercitando todo dia, são as filas. A gente traz para a realidade, né? Fila, gente. Quem é que gosta de fila? Ninguém gosta, né? Isso eu falo de qualquer fila, até ali do pão, a fila do pão ali, tem até uma brincadeira que fala, quem é você na fila do pão, né? É qualquer um que está ali na fila do pão. Então as filas, elas nos tiram a paciência, que é quando a gente tem um outro compromisso após e aquilo não anda. O trânsito a gente tem que ter muita paciência no trânsito, porque a gente tem que cuidar da gente, do carro que está atrás, do carro que está do lado, do carro que está na frente, e qualquer bobeira nossa ou do outro acaba ocorrendo uma coisa mais séria. Então, o trânsito é um exercício da paciência que a gente vê diariamente a falta da paciência nesse lugar. O trânsito não é para qualquer um, né? Tem gente que diz isso não é para mim. São muitas regras e eu não consigo. As burocracias que a gente enfrenta no dia a dia para fazer com que a nossa vida gire, né? Você tem que ir no Detran, você tem que ir na prefeitura, você tem que ir em vários lugares que precisa de burocracia. Esperar sentado, aguardar, ou ir numa consulta, ter que esperar e você tem outro compromisso, porque a nossa geração agora, esse tempo é muito imediatista, as coisas precisam ser tudo muito rápidas, e quando a gente tem que esperar, principalmente quando não está com o celular na mão, é muito difícil, né? Muito difícil. As injustiças também tiram muito a nossa paciência, tem muita injustiça, a gente está vendo as guerras acontecerem, a gente está aqui ainda num país de paz, mas é muita injustiça que acontece lá e a gente não tem muito o que fazer, porque ainda uma das guerras lá também tem um cunho religioso, que isso é muito difícil de compreender, né? Então essas injustiças deixam a gente assim, tira um pouco dessa nossa paciência. A paciência, ela traz a gente para um autoconhecimento. Eu preciso reconhecer em mim os momentos que eu estou sem paciência. O que é que tira a minha paciência de fato? Para que eu possa conduzir isso de uma forma mais humana, mais que não me traga tanto sofrimento nem para o outro. Então, identificar em mim, o autoconhecimento é identificar aquilo que o outro me causa. E o que o outro me causa não é problema dele, né? É problema meu. Né? O que é que eu faço com isso? Com o que o outro me causou? Eu preciso saber disso e preciso diferenciar para me autoconhecer e que as coisas não se repitam tanto, para não causar tanto prejuízo. E a gente precisa também vigiar os nossos pensamentos e emoções, porque a falta de paciência também, ela traz pensamentos repetitivos, né? Não esqueceu o que fez lá no trânsito, não esqueceu. Eu às vezes fico pensando quando tem alguém na faixa de pedestre e eu não vi essa pessoa e eu passei e a pessoa ficou lá esperando eu parar para que ela atravessasse. Aquilo ali me corta o coração, né? Mas já foi. Eu não tenho como parar e dizer, querida, agora passa, né? Não tem mais, já foi. Então, é a falta de paciência, porque eu tinha que ir e passei. Então, tudo precisa, uma pessoa com falta de paciência, parece que tudo tem que ser do jeito dela e no tempo dela. E a vida não funciona assim. A vida funciona no tempo de Deus. Tanto que a gente pede muita coisa para Deus, eu parei com isso, né, de pedir muita coisa. Parei de pedir porque eu acho melhor agradecer do que pedir, porque nunca vinha no tempo que eu queria. Por quê? Aí eu aprendi aqui. Não é no meu tempo, né? É no tempo de Deus. Deus sabe o tempo que é ideal para eu receber aquilo que eu estou pedindo. Qual é o dia ideal, a hora ideal? Ele sabe, não sou eu que vou exigir de Deus. Eu quero isso, quero aquilo outro. Eu preciso. Não precisa.
Não precisa agora não vai te fazer bem, vai ser só daqui a 5 anos, 6, 10 anos. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa paciência de esperar o tempo de Deus, porque Ele não é nosso funcionário, né? Eu achava que era, quando pequena, achava que era nosso funcionário, que era só pedir e Deus dava porque eu não tinha feito nada de errado, então eu merecia. Mas não, a gente faz coisa errada o tempo todo. Então, e a gente precisa evitar, quem é mais ansioso, né, quem é mais impulsivo, evitar as impulsividades, né, fazer as coisas assim, ó, quando vê, já foi. A paciência exige que você respire, que conte até 10, até 20 e consiga evitar a impulsividade. Porque a impulsividade, ela traz uma série de prejuízos, além da falta de paciência que é no fazer. A impulsividade traz se alimentar mais do que tem a fome, comprar mais do que pode pagar, né? Falar mais do que deveria, e isso a gente precisa controlar como adultos e como pessoas conscientes. E qual é o resultado desse exercício da paciência? Ele liberta a pessoa da ansiedade, ele alivia um pouco essa parte da ansiedade, da raiva e do desespero, que são emoções consideradas emoções negativas, não fazem bem para a gente. A raiva, a ansiedade, o desespero, né, o não perdoar, são emoções negativas que fazem muito mal para a gente. Jamais vai atingir o outro, só atinge, esse sentimento só atinge a gente. Então, a falta de paciência faz com que isso aconteça. Mas a paciência liberta um pouco disso, né? Nos aproxima mais de espíritos superiores, porque se a gente não tem paciência e tem toda essa impulsividade, toda essa negatividade, a gente vai atrair para nós também os espíritos que estão na mesma vibração. E aí a gente pensa, pô, mas tudo acontece comigo, né? Tudo acontece comigo. Mas não, é que a gente está naquela vibração que atrai aquele tipo de energia. E ter paciência também melhora a nossa conduta diante das provas que a vida nos traz. Nós estamos o tempo todo sendo testados, estamos num mundo de provas e expiações, então a paciência faz com que a gente conduza melhor isso e aceite melhor. E aí isso faz com que a gente construa uma vida mais leve. E isso vai fazer também com que quando a gente desencarnar, a gente já tenha um conhecimento maior e possa chegar, quando chegar lá do outro lado, estar um pouquinho mais esclarecido e poder compreender melhor a passagem. Então, essas pequenas atitudes com paciência mudam o ambiente ao nosso redor e toda a nossa vibração espiritual fica a nosso favor. Essa vibração, ela atinge um campo no nosso entorno bastante elevado. E quando a gente fala de vibração, ela pode ser negativa e pode ser positiva, né? Então, o que atrai esse campo vibracional, ele vai atrair tanto os espíritos com mais dificuldades, os espíritos mais evoluídos. E isso faz com que a gente, às vezes, se sinta um pouco mais cansado, um pouco mais angustiado, um pouco mais... né? Tem tempos que a gente está assim. E tem tempos que a gente está bem melhor, né? Então, às vezes, a nossa vibração também colabora com isso. E exercitar nossa paciência diariamente faz com que a gente evolua a cada dia. E não faltam. Se vocês saírem daqui hoje e começarem a prestar atenção no dia a dia de vocês, a paciência ela está sendo colocada o tempo todo na nossa frente. Muitas vezes a gente não consegue identificar que é um momento da gente estar exercitando ela. Mas começar a pensar assim, não, eu posso agir de outra forma, eu posso agir de uma forma mais paciente, eu posso dar uma respirada, eu posso responder depois, né? Aquela mensagem no WhatsApp, né? Aquela mensagem no WhatsApp, aquele textão no WhatsApp, evitar aquele tipo de impulsividade, primeiro que a outra pessoa não vai ler, né? Não vai ler tudo. E se ler, ela vai fazer outro textão que vai ofender mais ainda, e aí fico brigando ali, digitando. Não tem cabimento aquilo, uma perda de tempo desnecessária. Às vezes, quando vem um textão pra gente, a gente só bota assim.
ou não responde nada, porque a gente também, a dona Ivone falava muito isso, que a gente devia se blindar de notícias, de visões e de escutas que não faziam bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Por que ficar vendo filme terror? Por que ficar vendo alguns programas de televisão assim que traziam só situações assim muito difíceis? Não que a gente precise se isentar de tudo, mas cuida do que vem para a tua mente, cuida para o que vem de informação para o teu cérebro, para tudo, para que você possa conduzir tua vida melhor. Cuidar disso não significa se isentar do mundo, é se abster de informações desnecessárias. Às vezes fica ali um tempão assistindo um tipo de coisa que não vai ajudar em nada. A gente sempre tem que fazer essa seleção, né? Isso aqui está me ajudando, eu vou ter algum aprendizado com isso? Porque essa meia hora que eu fiquei aqui, eu poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Poderia estar aproveitando esse meu tempo até para ajudar alguém, ou para fazer alguma coisa na minha casa, né? Porque às vezes fica ali no celular e as gavetas estão lá, né? Daquele jeito. E tem uma teoria também que diz que quando a gente vai arrumar as gavetas é porque está tendo uma mudança na gente também. Porque ninguém tem vontade de arrumar a gaveta todo dia, né? Então, e também ninguém tem paciência para arrumar a gaveta e guarda-roupa, né? Então, tem esse momento da paciência para isso também. Então, eu espero, assim, dentro do que eu trabalhei para essa palestra, ter alcançado, de alguma forma, o coração de cada um de vocês, que vocês possam sair daqui pensando a respeito da paciência. Eu mesmo exercitei a semana toda a paciência, né? Tive que exercitar em situações assim que eu dizia, mas eu vou falar sobre isso, então vamos cuidar disso. Porque não tem quem nunca perdeu paciência também, né? Nunca perdeu o que não tinha, porque na verdade a gente custa ter ela, e quando tem ainda acaba perdendo. Então, a gente cuidar para que o nosso espírito possa se elevar de uma forma mais sábia, né? Mais sábia, de você não gastar o teu rico tempo dessa encarnação com situações que te tiram a paciência e não levam a nada, e ainda prejudicam outra pessoa, né? Podem prejudicar, pode trazer situações assim muito desfavoráveis e que não ajudam a nossa evolução, nem a evolução do outro. Tá certo? Muito obrigada pelos olhares, pelas escutas. Nessa quarta-feira tão fria, tá todo mundo aqui. Muito obrigada mesmo de coração e que assim seja. Uma boa noite a todos.